Então eu vou começar contigo, ministra, sobre anistia. Eu sou contra a anistia, nós somos contra e temos deixado essa posição clara. Por quê? Porque tem que ser pedagógico. O que aconteceu aqui o que aconteceu nesse período não foi pouca coisa. Veja, nós temos hoje a história de um golpe que estava sendo construído. Não foi só o 8 de janeiro, a depredação na Praça dos Três Poderes. Desde que Bolsonaro perde a eleição, eles começam a tramar um golpe. Tinha uma minuta, inclusive, para fazer GLO. Depois teve as gravações, os bilhetes, chegaram a pensar em matar o Lula, sim, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Olha que doideira isso. E só não foram porque uma parte das Forças Armadas, exceção da Marinha, foi contra, não quis ir. Mas veja, teve o atentado no aeroporto da bomba que estourou, as bombas que tiveram ali também, a tentativa de invasão da Polícia Federal, queima de carro, de ônibus. Então foi muito grave não aceitar o resultado da urna, não aceitar o resultado democrático. E o último ato foi esse do 8 de janeiro, que eles estimularam, organizaram, vieram para cá. Foi um horror aquilo que aconteceu. Eu estava aqui, fui ver os Três Poderes, a quebradeira. Então não pode ter anistia. As pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Isso é grave para a democracia brasileira. A gente já teve um processo lá atrás da ditadura que todo mundo anistiou todo mundo, né? Eu lembro, acho que foi até o Golbery essa ideia. Anistia os que estão voltando para o Brasil, anistia nós também aqui, né? E o que acontece? Aí volta isso, né? Então, esse filme Ainda Estou Aqui conta bem o que foi o drama daquilo, a dureza. Então, assim, acho que não pode ter anistia, as pessoas têm que responder. É óbvio que eu defendo o devido processo legal. Ninguém pode ser penalizado sem ter o devido processo legal, o direito de defesa, isso daí tem que acontecer. Se a pessoa comprovar que não teve envolvimento, comprovar que é inocente, está certo. Mas se for comprovado que ela teve envolvimento, que ela participou, que ela deu causa àquilo, ela tem que ser responsabilizada. Já que você falou do filme, eu só quero aproveitar para dar um abraço especial nesse brasileiro acima de todas as médias, até porque se não fosse ele, não teria existido o filme premiado. Eu falo de Marcelo Rubens Paiva, que todo domingo assiste o nosso programa. Que legal, abraço. E o sobrinho dele trabalha comigo na liderança do PSB. Legal. Não tem como não lembrar de Marcelo, né? Ministra, para a gente encerrar essa primeira parte, um único intervalo que tem no programa e o único da televisão brasileira que só tem um intervalo e a gente volta para a última parte, a questão da anistia você definiu. Agora, impeachment de ministros do Supremo. Qual a sua opinião? Que também eu discuti isso com o Davi e repercutiu muito. Não, eu não vejo hoje nenhum motivo para fazer impeachment do ministro do Supremo. É um instituto que existe, está previsto, o Congresso, o Senado tem essa faculdade. Obviamente que se existir motivo, se existir problema realmente de fato, o Senado vai fazer, mas não pode ser utilizado com uma faca na cabeça dos ministros do Supremo para que eles façam o que uma grande parte do Senado quer que faça, né? A justiça tem que ter independência. Então, essas coisas tem que lidar com muito cuidado, né? Porque elas são muito desestabilizadoras das relações. Davi Alcolumbre, depois de tomar posse, antes de dar qualquer entrevista, ele ofereceu a exclusividade a mim e a Leila aqui no Pode Cá Liberados. E a entrevista dele, assim como a sua, foi uma das mais repercutidas em toda a mídia nacional, até porque a Rede TV não tem essa dificuldade, oferece aos veículos, antes de colocar no ar as partes principais. E o Davi colocou sobre anistia, perfeito? E sobre impeachment. E isso, evidentemente, que na oposição, para aqueles radicais, porque eu sempre falo, existem os bolsonaristas patriotas e existem os bolsonaristas que não são contra o Lula, eles são contra o Brasil. Eles amam aquela frase do quanto pior, melhor. Então eu sei separá-los, graças a Deus. Por isso convivo bem com uns e com os outros, se quer a mão, eu dou. Eu sou radical nisso. Porque eu entrei para o governo para somar. Eu posso ter minhas críticas, minhas posições divergentes, eu acho que isso é normal, enfim, no processo democrático e até nesse processo que a gente tem de formação de governo, mas eu aqui, nesse lugar, na Secretaria de Relações Institucionais, estou para facilitar a vida do governo, do presidente e dos ministros que executam as políticas definidas pelo governo. Então eu vim para ajudar e disse isso ao ministro Fernando Haddad no meu discurso e fui lá na Fazenda conversar com eles. E, ministro, quais são os projetos prioritários que a economia tem
no Congresso Nacional. Como que a gente pode te ajudar a articular, a facilitar isso? Então, conte comigo, ele já me passou os projetos, foi uma boa conversa, eu vou estar ao lado. O ministro Fernando Haddad tem conduzido muito bem a economia, nós temos hoje a economia crescendo, 2 anos de crescimento. Só não enxerga quem não quer. 2 anos de crescimento positivo do PIB. Né? Com aprovação no Congresso da maioria. Acima de 3,5%, com aprovação das matérias lá no Congresso, renda, emprego, ou seja, nós temos fome que caiu, tudo isso, né? E acho que o ministro também entregou aquilo que ele se propôs, que foi um grande ajuste fiscal. Né? Ele colocou o arcabouço, na época eu tinha algumas restrições, falei, aprovou, passou, é vida que segue, vamos seguir a vida e vamos cumprir o que foi aprovado. E ele entregou esse ano um baita ajuste. Nós saímos, Caju, de 2023 de um déficit de 200 bilhões de reais. Sim. E viemos para 24 com déficit menos de 30. Olha a dimensão desse ajuste. Então não é certo o mercado ficar cobrando. Não tem cabimento. Que corte os pulsos. Como é que você vai deixar de fazer as coisas? Então o governo do presidente Lula é um governo muito responsável. E acho que está fazendo entregas para o Brasil. Basta ver o ministério que foi escolhido, né, em cada área, tudo, né? Sim. Quando você fala de economia, aí eu venho em algo que aprendi nesses 50 anos de carreira nacional na televisão, que eu peço a você do outro lado, nunca se influencie nem pela minha opinião e pela opinião de ninguém. Então, na imprensa, você tem que saber analisar o que você lê e não acredite de imediato que aquilo é verdade. Isso. Exatamente em função do que a ministra acaba de falar, dos números econômicos do país. E aí vem a questão do PT, que parte da imprensa sempre, todo dia, quer dizer que é um partido rachado, que você assumiu o ministério com muita gente contra, que tem muita gente contra o Haddad. Já chegou a se falar na imprensa que o Haddad pode cair. Eu passei mal. Né? Então, esse tipo de informação que a imprensa dá, de que forma que você, como ministra, corajosa como você é, como disse no começo, acha que o partido tem que enfrentar? Olha, eu nem posso criticar a imprensa por dar essas notícias, porque é alguém que passa para a imprensa as suas opiniões. Obviamente que a imprensa quer causar, quer falar, então ela vai passar aquilo que as pessoas passam. Essas disputas na política acontecem, né? O PT é um partido que tem muita disputa política interna, sempre teve. Sempre a gente fez processo de eleição para direção de partido, nunca foi assim, não, vai ser você agora. Não, tem debate, tem vários candidatos que disputam, que fazem debate. Mas eu acho que isso é uma fortaleza nossa, eu não vejo como uma fraqueza, porque quando você faz esse debate e depois você define um rumo, você fortaleceu o processo. Entendeu? Todo mundo participou, todo mundo de uma certa forma construiu, mesmo sendo vencido aquele processo. Então acho que essa dinâmica no PT é muito boa. O que é ruim é quando você está no processo de embate e começam as fofocas, as queimações, entendeu? Isso é ruim. Isso intencionais. Intencionais. Isso eu não gosto porque eu acho que assim, ninguém merece isso. Você não pode fazer com outro que não quer que faça com você. Então ninguém merece. Mas ter o debate e a disputa é normal. E é claro que aqui do Ministério, algumas pessoas do PT achavam que pelo meu perfil, que sempre foi um perfil de enfrentamento, eu não era a pessoa mais adequada. E teve também, né, oposição a isso, que não podia vir, enfim. Mas é normal, porque quando eu fui para ser presidente do PT, também diziam isso, que eu não era o perfil. Uma parte também dizia, porque queria um outro perfil. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que se esforçar para chegar ao resultado. É o que eu vou fazer aqui. Em relação à presidência do PT, já também na imprensa começou o quê? Começou aquele tipo de jogo que a gente sabe que tem gente bem intencionada, mas que tem gente querendo jogar para o vento. Tumultuar. Tumultuar. A questão do Edinho ser o presidente do PT, no seu lugar. Procede ou não a informação que você teria dito ao presidente Lula que não concorda? Não, não é verdade. O Edinho, primeiro, é um grande companheiro. Sim. Trabalhou comigo na campanha do presidente Lula, foi nosso prefeito, tem todas as qualidades e todas as condições de presidir o PT. O problema é que nós temos outras pessoas que também querem. E tem um debate sobre a linha política, né? O que eu tenho dito e disse para o Edinho, também disse para o presidente, eu disse assim, antes da gente definir que o nome vai ser esse, a gente tem que definir qual é a linha política que nós vamos seguir com o PT. Para onde é que o PT vai? O PT hoje, ele é um partido de centro-esquerda, está posicionado. Obviamente que ele vai ter que ajudar a construir uma aliança para o presidente Lula, como nós fizemos em 22, para que a gente ponha como prioridade a eleição do presidente Lula. Essa é a nossa prioridade, claro. A reeleição. Então, esse debate tem que acontecer. Mas ele tem todas as condições. Assim como temos, né, outros nomes que tinham se colocado, o Guimarães, que agora também recuou, não quer mais ser candidato.
Enfim, eu acho que a gente tem que serenar as coisas, né? Fazer de forma paulatina e agregar. O que é importante? É a gente estar unificado no final, porque nós vamos enfrentar uma coisa que não vai ser fácil nem pequena, que é a eleição de 26. Dá para ver como é que a extrema-direita está agindo, a forma como eles nos atacam, as fake news, as articulações que tem. Então, nós vamos ter um processo que vai ser duro. O nível está, às vezes, subterrâneo, né? Nossa, subterrâneo. Nós falamos de arcabouço fiscal. Qual é a sua opinião? Lá atrás, na discussão do arcabouço, eu fiz críticas, porque eu achava que dava um limite muito pequeno para as despesas, né? Tinha a correlação com a receita, que eu achei uma coisa inteligente, mas fixava em 2,5% o crescimento da despesa. E isso, obviamente, tem impacto, né? Mas foi uma discussão, o Congresso aprovou majoritariamente, foi uma posição de governo, vida que segue. Nós vamos ter que administrar agora, porque vai ter que ter contingenciamento. Bloqueio, né? Uhum. Então, deve ter bloqueio logo aí, no mês de abril, para não deixar passar o teto dele. Bem, senhoras e senhores, meus únicos patrões, de repente você está aí do outro lado dizendo: o Cajuru até agora só está agradando a ministra. Entrevista não é assim. Entrevista você pergunta absolutamente e a resposta, porque a estrela de uma entrevista é a entrevistada, perfeito? Então aqui, para todos vocês, eu vou entrar num campo onde a ministra pensa totalmente diferente de mim. Nós brigamos absolutamente democraticamente. Em nenhum momento eu a desqualifiquei, nem tenho motivos para isso, e nem ela a mim por pensar diferente dela sobre um tema chamado fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes, passando o mandato de 4 para 5 anos a partir de 2030 e as eleições se alinharem a cada 5 anos e acabar essa farra de eleição a cada 2 anos. A ministra pensa diferente e fique à vontade, por quê? Primeiro, eu penso que o Estatuto da Reeleição é uma coisa que possibilita as pessoas avaliarem quem está no comando e quem está fazendo o serviço. Então, se quem está fazendo o serviço está bem, tem direito a continuar, porque 4 anos são muito pouco, mas 5 também são. É difícil você fazer um mandato que realmente tenha impacto, que mude, que faça um curso da história diferente só em 5 anos. Acho que ter 8 anos, ter a reeleição é importante por isso, você criar uma tendência num programa. Vou te dar exemplo. Por exemplo, quando o Lula foi eleito, nós não tínhamos nenhum programa sistêmico grande para tirar o povo da miséria. As crianças morriam de fome, né? Cada 5 horas uma criança morria de fome, de desnutrição no país. Isso era uma tristeza, fazia parte da paisagem. Então a pobreza existe, tudo bem, a gente faz lá, ajuda um pouquinho, mas não. Ele ousou criar um programa, que foi o Bolsa Família, que foi um programa que atingiu muita gente. Não era um programa pequenininho, era um programa... E mudou a realidade de muita gente. E esse programa ficou 4 anos, aí ele reelegeu, ficou mais 4, ele consolidou um programa. Depois veio a Dilma com mais 4, né? Daí teve o golpe, saiu. Mas veja a importância. Quem veio depois, esse programa foi muito bom. Quem veio depois não conseguiu tirar o programa. Mudou o nome, mas não tirou o programa, certo? Então, eu acho que a gente precisa ter isso para ter continuidade. Acho muito 10 anos de mandato para o senador. Ainda podendo reeleger, acho demais. E deputado também, 5 anos com reeleição. Porque aí é o seguinte, só não tem reeleição para o executivo, para o deputado e para o senador é aberta, né? Todo mundo se reelege. Então eu acho muito. Se a gente quisesse fazer uma coisa que tivesse renovação, talvez também ter limite de mandatos para o legislativo. Eu penso assim também. Eu nunca discuti isso no partido, tá? Então eu estou dando a minha opinião aqui. A gente tem que fazer uma discussão com a bancada, com o partido, para pensar melhor. Mas talvez a gente teria que ver melhor isso, como é que a gente faz então na política, né? Então queria dizer que acho muito isso. E na questão de coincidência da eleição, eu já pensei muito também, porque poderia ser uma economia processual, né? Sim. O problema é que são discussões diferentes. Quando você vai na discussão de prefeito, você vai na municipal, você vai na discussão ali da onde a pessoa mora, é a minha rua, é o meu bairro, é o meu posto de saúde, é a lâmpada da rua que não está boa, é o ônibus que não chega, não sei o quê. Quando você discute o Brasil, você está discutindo os grandes temas. Qual é a linha da economia que eu quero? Para onde que esse país vai? É do desenvolvimento? É de botar dinheiro para gerar emprego? Sabe? É de colocar as empresas para funcionarem, para melhorar a vida do país? É outro debate. Então eu penso que se a gente juntar, um desses debates vai
Eu acho que esse grandão aqui vai... Né? É o que eu penso. Mas eu acho que tem que debater. Eu sou a favor que abra o debate. Acho que é bom a sociedade participar, o eleitor, né, participar. É ele que vai lá de cada 2 anos para a urna. Bom, você, na verdade, está sendo a segunda personalidade do PT que eu estou conversando, debatendo esse assunto. Eu conversei com o presidente Lula em um jantar onde estava o ministro Lewandowski, o Otto Alencar, o Jacques Wagner, o Rui Costa, a Leila do vôlei, eu e a minha esposa. E aí o presidente falou assim: Cajuru, você já foi agraciado com o título que o presidente Rodrigo Pacheco colocou de PEC Cajuru. Então não tá bom para você isso não? Eu falei, presidente, não, mas eu continuo com o pensamento. Ele falou, Cajuru, por que você não muda de 5 para 6 anos? Aí eu te pergunto, 6 anos seria um tempo ideal ou você ainda acha que o tempo ideal é 8? Eu não sei te avaliar nisso, né? Eu acho que como está, eu prefiro, porque tem essa coisa do Instituto da Reeleição de você também ser avaliado pelo que você fez. Ou não, ou sair. Bolsonaro perdeu. Estava sentado na cadeira de presidente da República. Geralmente o pessoal diz a tendência é reeleger. Não só porque está com a máquina, mas porque a pessoa tem que fazer, entrega as pessoas, o povo que entrega. Então, se é um bom prefeito, se é um bom governador, se é um bom presidente, fez entregas, vamos deixar ele ficar mais um tempo. Eu gosto do Instituto da Reeleição. Entendeu? Você concorda com a declaração do Lula de que para você perder uma reeleição, no caso, que ele vai, naturalmente, quem está achando o contrário sobre a saúde, cuidado, que pode dar o contrário. Eu brinco com o Lula, você do jeito que está, vai morrer de parto aos 120 anos. Ele diz que vai até os 120. E ele fala isso, mas ele adora essa frase, do parto, de morrer de parto. E ele declarou o seguinte, o sujeito com o governo na mão perder uma reeleição é porque ele é muito ruim de serviço. Você concorda com essa frase? Eu concordo, concordo. Por isso que a gente tem que ser bem bom de serviço aqui para ganhar o governo de novo. Não, eu concordo, porque você tem os mecanismos, né? Você tem a estrutura, você tem como fazer a política pública, você tem como fazer a entrega. Então, eu acho que tem que ser muito ruim mesmo para perder uma eleição. Sim. Eu vou contar agora para a ministra Gleice Hoffmann, vocês aí do outro lado já sabem, todo domingo o nosso Pode Cá Liberados, eu já tive a oportunidade de conversar isso com senadores parlamentares governistas e também oposicionistas. Eu tenho uma boa relação, faço jantares semanais na minha casa e convivo muito bem com outros senadores bolsonaristas. E aqui eu te dou o exemplo de que você não vai ter nenhuma decepção quando for dialogar, por exemplo, com o general Hamilton Mourão, nível lá em cima, elevado, uma Tereza Cristina, um Eduardo Gomes, perfeito? E aqui eu tenho mais exemplos, mas eu te pergunto, os mais radicais, a ministra Gleice Hoffmann vai tentar o diálogo ou não? Com os mais radicais, não. Eu tinha um ditado que a minha avó dizia assim, você não gaste vela com santo ruim, minha filha. Vai perder tempo. Entendeu? Então, se eu não vou convencer, vou tratar bem, obviamente, respeitar, porque eu não trato ninguém mal. Agora, com quem é da conversa, mesmo sendo oposição, eu vou procurar dialogar, para ver se a gente pode encontrar convergência. E sei que o governo já tem feito isso. Vocês têm feito um trabalho no Senado, vocês têm ajudado demais nosso líder do governo, Jacques, mesmo Randolph, de aproximar algumas pessoas. Sim. E tem votações que foram importantes para o governo, que pessoas que são do campo de lá votaram conosco. A gente tem que reconhecer isso, né? Então, acho que isso pode... Não vão votar sempre, não vão concordar sempre, mas tem temas que podem concordar, então a gente tem que buscar. Agora, com aqueles que gritam, com aqueles que agridem, com aqueles que... Aí não tem diálogo, né, senadora? Aí não adianta você gastar tempo. Realmente você tem toda razão em relação a isso. Na Câmara, para você, ministra, o relacionamento agora com o novo presidente, porque eu tenho uma opinião, e nem quero perguntar a sua de forma alguma, é a minha, pessoal, eu tenho pavor de um nome chamado Arthur Lira. Para mim, um chantagista que transformou o Bolsonaro em um refém, e ele aceitou ser refém, e teve a dificuldade com o Lula, porque ele viu que com o Lula é diferente. Mas esse novo presidente, ele tem me causado boas impressões, principalmente em função de tudo que o Davi Alcolumbre, que é meu amigo pessoal, ele, a esposa dele, a Liana, me falam
O Davi já teve com ele 10 jantares, 10 encontros. Você acha que nós vamos ter, a partir de agora, nesse momento em que você assume a articulação política do governo, uma relação melhor entre Câmara e Senado? Porque lá atrás foi uma tristeza, meu Deus. Não, eu espero que sim. Aliás, assim, já é visível, né, a relação tanto do deputado Hugo Mota com o senador Alcolumbre, entre eles, a forma como convivem, que se articulam, enfim. Eu acho, e é muito importante, né, porque as duas casas têm que ir mais ou menos juntas, né, para a gente resolver os problemas do país. Eu tenho, assim, uma boa relação com o deputado Hugo Mota, eu respeito muito. A gente fez o acordo para apoiá-lo na casa, né? Podíamos ter apoiado, até no início tinha o nome da candidatura do deputado Antônio Brito, que era do PSD, um grande amigo, companheiro, que a gente iria apoiar, mas dependeria do PT a decisão de ter a disputa na casa. Então nós avaliamos, nós vamos dizer, então, aí ficariam 2 campos disputando. O que sobraria disso num colégio eleitoral que já é fechado? Um ia ganhar do outro de poucos votos, como é que a gente recomporia as relações? Então nós conversamos muito e resolvemos apoiar o deputado Hugo Mota, acho que foi correto isso. Foi acerto. A gente tem agora as composições das comissões, as pautas, negociação. Ele é uma pessoa que tem, assim, uma tranquilidade na condução, né? Então eu acho que a gente tem tudo para acertar. E vai caber também agora do executivo essa relação, né, de lealdade, relação de franqueza, de respeito com as duas casas e principalmente com os presidentes, com o Hugo e com o Davi. Eu já tive com eles e, assim, foi um encontro muito positivo. Ótimo. Assim como a ministra Gleice Hoffmann. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou em ganhar dinheiro dentro de casa, pelo computador e pelo celular, não precisar mais perder horas no trânsito ou no ônibus lotado para ir e voltar do trabalho? Quem sabe a oportunidade de se livrar da escala 6x1? Pois é, tem como. Existem inúmeras formas de se ganhar dinheiro pela internet, trabalhando de casa, do seu computador ou do seu celular. Eu estou falando de oportunidades reais, trabalho honesto, trabalho com vendas, trabalho com prestação de serviço, nas diversas áreas. Só que você precisa saber onde estão essas oportunidades, quais são essas oportunidades e o que você precisa aprender para participar delas. Então eu te indico uma escola de negócios digitais que te ensina exatamente isso, o que você precisa saber para ganhar dinheiro dentro da sua casa, com liberdade de horário, de bermuda e camiseta e ainda podendo até mudar de cidade. Clica aqui no primeiro link da descrição que vai abrir uma caixa de diálogo e você vai conversar com o Clayson. Clayson é nosso amigo aqui do YouTube. O Clayson vai te explicar tudo o que você precisa saber.